Na coluna Minas S.A. de hoje, eu converso com Luciano Brandão, ele que é CEO da Vol. A Vol, que é a plataforma digital de viagens e mobilidade corporativa. Luciano Brandão, que tem 37 anos, é administrador de empresas, mineiro, que tem a sede da Vol aqui em Belo Horizonte. Luciano, muito obrigada por aceitar o convite para conversar comigo aqui na coluna Minas S.A. Tudo bem? Muito obrigado, tudo bem? Para mim é um prazer. Estou à disposição e espero poder contribuir. Obrigada, Luciano. Bom, e eu quero falar primeiro da experiência que a gente aqui do Jornal Tempo, da Rádio Super, da TV O Tempo, que nós que pertencemos ao Grupo Sada, e o Grupo Sada, que é cliente da Vol, e nós já temos essa experiência na Vol há alguns anos. Antes da pandemia, eu, por exemplo, usava muito os serviços da Vol. E houve um ganho de rapidez no transporte. E para a empresa também, eu fiquei sabendo que houve um ganho enorme na redução dos custos, na redução de gastos, né? Com eliminação até de gastos com carros, com manutenção de carros. Isso deixou de existir com frotas. E com isso, eu queria saber que ideia foi essa sua, Luciano, de criar uma empresa como essa, uma empresa que a gente acessa pelo aplicativo de um celular. A gente chama um carro de aplicativo numa empresa que tem todos os dados ali da gente, CPF, a empresa toda ali acessada com tudo. Não tem como errar, não é? É toda a nossa vida rastreada e o transporte feito sem erro algum, sem saída, sem fuga de rota. Que ideia foi essa, Luciano? Bom, obrigado. Acho que assim, na verdade, a ideia veio de um sentimento que a gente observava, né, lá atrás, quando a Uber chegou no Brasil, a gente percebeu uma transformação digital muito forte no segmento de mobilidade urbana, né? Mudou a vida de todo mundo. E da mesma forma que mudou a vida das pessoas, essa transformação digital, consequentemente, chegou dentro das empresas, né? Então, Uber, 99, Cabify, passaram a ser realidade na nossa vida particular e, consequentemente, dentro da nossa vida corporativa. E aí, o que a gente enxergou como necessário, que poderia gerar um valor muito grande para as empresas, né, que reduziriam seus custos, como você colocou, né, poderiam eliminar frotas que eventualmente estivessem ociosas, quanto para o usuário, que é aquela pessoa que está na ponta, tendo que se deslocar, eventualmente tendo que pagar para o deslocamento para depois pedir um reembolso. Então o que a gente viu foi, olha, já existem diversas opções disponíveis, mas ao mesmo tempo para a empresa e para o usuário é difícil saber qual é a melhor opção em cada situação. Então o que a gente fez foi se aproveitar de tecnologias que estavam ali prontas para trazer dentro de uma única interface. Então a Vol hoje, né, o usuário Vol, que é a experiência que vocês tiveram, né, são clientes nossos e a gente tem muito orgulho disso, ele dentro do mesmo aplicativo, ele consegue já ter preços de Uber, de 99, de Uapa, de Cabify, sem precisar ficar, né, entrando em um aplicativo ou outro para poder descobrir qual que é a melhor opção. E quando a gente pensa no mundo corporativo, né, o ganho econômico, né, de você ali já ter na mesma tela a opção mais barata, isso para todas as demandas de deslocamento de uma empresa, ele é evidente, mas também tem alguns ganhos operacionais, né, como a famosa prestação de contas, que ninguém gosta de fazer, que é terrível, que muitas vezes a gente perde a notinha, que ela deixa de existir. Então a ideia foi isso, foi, olha, vamos juntar tudo que tem disponível para a gente conseguir entregar uma experiência única. E aí, graças a Deus, deu muito certo, grandes empresas passaram a usar, né? O Grupo Sada é um exemplo, e aí, como eu falei, a gente tem um trabalho já de algum tempo, e ficou aquela coisa meio assim, como que ninguém pensou nisso antes, né? Acho que foi uma coisa que fez tanto sentido, que as empresas incorporaram de uma forma muito natural e orgânica também. Luciano Brandão, CEO da Vol. Luciano,
antes de você criar a Vol, você deu muita cabeçada como empreendedor? Fez negócios que não deu muito certo ou de primeira deu certo com a Vol? Eu digo que assim, a vida de empreendedor ela é errar constantemente. Né? Acho que não tem como a gente se propor a construir algo novo se a gente tiver medo do erro, né? Então, assim, eu empreendi antes, né? Algumas histórias tiveram mais sucesso que as outras, mas com toda certeza, muita cabeçada antes, muito aprendizado, né? O próprio contexto da Vol, ele vem de experiências que a gente tem nesse mercado corporativo, né? De saber o quão complexo processos podem ser dentro de grandes empresas. Então, acho que de alguma forma erros que se transformam em aprendizados, né? Legal, Luciano. Bom, a gente sabe que a Vol foi criada em 2017, faturou 200 milhões de reais nos últimos 2 anos. Agora, se a pandemia ela significou o fim de muitas empresas desde o ano passado, para a Vol foi o contrário, não é? Ela significou para ela uma guinada completa nos negócios, não é? Conta pra gente o que é que aconteceu com a Vol do ano passado para cá. Foi um ano, assim, eu costumo ter até um cuidado grande para falar, porque foi um ano muito ruim, né, pra gente, para as nossas vidas, muito complexo, mas, né, para a Vol especificamente foi um ano incrível em termos de realização. A gente fez nossa primeira rodada, né, de captação de investimento, então a gente conseguiu captar $1 milhão no começo da pandemia. Eu acho que isso foi crucial, porque de alguma forma nos deu a segurança que a gente precisava para passar por um momento imprevisto, né, que a gente não tinha planejado e acho que ninguém esperava, mas ao mesmo tempo foi um momento muito difícil. Se a gente for parar para pensar, né, no primeiro momento ali de lockdown, a nossa receita caiu 90%, quase 95%. E aí o que a gente fez foi olhar para dentro de casa, né? A gente representa um segmento de mobilidade e a orientação básica era para as pessoas não saírem de casa, né, e então isso impacta muito o nosso negócio. Mas a gente começou a perceber também que, por outro lado, existiam empresas de serviços essenciais que elas precisavam se deslocar, elas não poderiam se dar ao luxo de ficar paradas. Então a gente tem muita empresa do ramo alimentício, do ramo de saúde, farmacêutico, que passaram a enxergar na Vol uma forma mais segura para os seus funcionários se deslocarem do que o transporte público, por exemplo. Então a gente, de alguma forma, soube entender isso no momento certo, direcionamos nossos esforços para os segmentos que passaram a ter na Vol quase que uma necessidade, né, para o seu negócio, e aí, graças a Deus, o mercado se fechou, claro, né, assim, as visitas comerciais, né, essas visitas de relacionamento que faziam parte, né, de forma muito relevante do nosso negócio, passaram a ser substituídas, né, por necessidades de plantas industriais que precisam se manter e que eventualmente não têm o transporte público à sua disposição. Então foi muito interessante ver isso, né? Alguns clientes pararam praticamente de se deslocar, enquanto outros passaram a ter 5, 6, 7 vezes mais volume com a Vol, exatamente pela segurança que a gente passou a representar. Então acho que um pouco disso, né, entender o momento de mercado, entender como que o mercado passou a se comportar, e também um grande passo que a gente deu, que foi no final do ano, de lançar novos produtos, né, novos serviços. Então, se a gente nasceu com uma proposta de mobilidade urbana, onde a gente gerava todo um conforto, né, para funcionários de empresas se deslocarem, em novembro a gente lançou, né, um novo aplicativo que os funcionários não só passam a ter ali a mobilidade urbana, mas serviços de viagem de uma forma geral. Então, o mesmo aplicativo que hoje, né, a gente consegue enxergar ali a melhor opção de mobilidade urbana, passa também a nos trazer a melhor opção de passagem aérea, a melhor opção de hospedagem, a melhor opção de locação de veículos. E aí é o que eu falo, ampliando o nosso conceito de mobilidade, né? O que antes era uma mobilidade urbana, passa a ser um conceito de mobilidade global. E também, dentro dessa movimentação, a gente acaba
trazendo uma mudança de paradigma desse mercado de viagem corporativa, que ainda, né, diferente do mercado de mobilidade urbana, que passou por essa transformação digital, o mercado de viagens corporativas primordialmente ainda é muito analógico, né? E aí a gente quer de alguma forma contribuir, né, para que esse mesmo conforto que a gente gerou na mobilidade urbana, a gente possa gerar de uma forma geral para todas as vezes que um funcionário de uma empresa precisar se deslocar, né? Seja de táxi, seja de Uber, seja de passagem aérea, seja de locação de veículos, e tudo dentro do mesmo lugar, né? Um conforto que a gente quer trazer junto com segurança e economia. E aí, Luciano, a Vol adquiriu em maio deste ano, de 2021, a BTM, a agência de viagens. Isso representa um novo posicionamento da Vol nesse mercado da mobilidade? Ela quer criar um hub de mobilidade. O que vai ser a Vol a partir de agora? Porque são novos clientes, um novo posicionamento, não é? Exato, e você usou uma palavra que eu gosto muito, que é hub. É exatamente esse valor que a gente quer gerar, né? A gente quer que por trás da Vol existam todas as soluções, né, que uma pessoa precise para se deslocar. E essa movimentação com a BTM, eu acho que ela ilustra muito uma visão de mercado nossa. Quando a gente, lá em novembro do ano passado, lançou dentro da Vol, né, serviços de passagens, hospedagens e locações, a gente, como eu falei, enxergava um passo para transformar o mercado de viagem corporativa, né, como eu falei, trazer uma realidade mais digital. Mas, quando a gente fala de passagens, hospedagens e locações, existe uma complexidade, né, do suporte, do voo ser cancelado, de um atendimento ao final de semana, em diferentes fusos horários, que tão importante quanto a tecnologia é o atendimento humano, né? É a pessoa que vai poder apoiar esse viajante corporativo quando alguma coisa der errado. E a nossa visão é que, para de fato transformar esse mercado de viagem corporativa, a gente tem que estar muito bem respaldado em duas pontas. A primeira é a tecnologia, né? Esse aplicativo fácil, moderno, que está na mão, que nos dá todas as opções de serviço. E do outro lado o ser humano, a pessoa que vai estar ali para apoiar quando algo não sai conforme planejado. E aí a BTM representa muito isso, né? Esse know-how do atendimento 24/7, né? Esse atendimento de excelência, esse atendimento de qualidade. Então, é uma movimentação que ela traz para a gente um novo posicionamento de mercado, né? Como você colocou, uma visão muito dentro da viagem corporativa. A gente quer entrar de cabeça nesse mercado, mas entendendo que esse mercado traz as suas particularidades, as suas complexidades, e que se a gente quiser ser um player relevante, a gente tem que atender essas complexidades e essas particularidades. Bom, eu estou conversando com o Luciano Brandão, ele que é CEO da Vol. A Vol é a plataforma digital de viagens e mobilidade corporativa e acaba de comprar a BTM, agência de viagens. E agora, Luciano, bom, com essa aquisição da BTM, número de funcionários passa a 180, carteira de clientes vai para mais de 300 empresas de diversos segmentos. Quer dizer, dá para pensar numa concentração de outros mercados na operação? Sim, hoje o nosso objetivo é exatamente expandir e se tornar líder no mercado brasileiro quando se fala de viagem e mobilidade corporativa. E é claro que quando a gente dá um passo como esse, né, a gente aumenta consideravelmente a complexidade do nosso negócio, né, e da mesma forma a expectativa dos nossos clientes. Então o que a gente quer é escutar muito o mercado, né? Acho que a Vol, a história nossa sempre foi muito isso, né? Trazer, né, o que a gente enxerga, oferecer isso de forma rápida para o mercado e ao mesmo tempo coletar feedback. E aí o nosso produto, né, a direção que a gente ela vai respeitar muito essa visão, né, e o que o mercado vai nos trazendo também de direcionamento. Ô Luciano, agora, com essa compra da BTM, a projeção sua é que vai ultrapassar a marca de 2 milhões de viagens realizadas. Quer dizer, o triplo do que é realizado pela Vol no ano passado. Esse número, então, só vai aumentar. Para isso,
a Vol vai precisar fazer investimentos, não é? Para que a plataforma funcione sem paralisar, sem dar tranco lá no aplicativo, não é? Qual que vai ser o investimento necessário que vocês já calcularam aí por ano que vai ser feito? O nosso plano de negócios prevê um investimento de 45 milhões de reais nos próximos 24 meses. Né? Então, de fato, sair de hoje, né? A gente está com um time de 180 pessoas, como você colocou, para chegar com um time de quase 500 pessoas até o final de 2023. Então, a gente estava falando hoje, inclusive, com o time, né? De fato, apertar o cinto, porque a gente está acelerando, a gente quer crescer, a gente acredita que existe um espaço para crescer bastante nesse mercado. A pandemia, ela acelerou muito nas empresas essa percepção de transformação digital, então a Vol atende muito bem isso quando a gente fala de viagens e mobilidade. Então, a gente está muito otimista, apesar do momento. E, de alguma forma, também olhando um pouco para o que está acontecendo no mercado lá fora, né? A gente já vê as coisas se normalizando, né? As viagens corporativas no mercado americano já estão praticamente batendo o nível pré-pandemia. Então, a gente está confiante de que a vacinação acelera, a vida volta ao normal e esse mercado vai apresentar muita oportunidade para quem, de alguma forma, entender que o comportamento do consumidor também está mudando. Né? As empresas, elas, com a pandemia, aceleraram muito essa busca pelo digital. Então, acho que cria essa oportunidade. Né? As empresas que tiverem com produtos digitais que atendam bem essa mudança de comportamento, seguramente vão crescer muito nesse pós-pandemia. Bom, e com mais de 300 empresas que estarão na plataforma, a gente sabe que aí, com um ambiente de volta ao normal, com vacina e tudo, tem muito mais empresa no mercado. Como vocês vão fazer para captar mais clientes? Hoje a gente divide muito isso, né? Assim, a gente tem um grupo de grandes empresas que são, eu diria, as maiores empresas do país hoje são clientes nossos, né? Então, o Grupo Sada, Banco Itaú, Telefônica, Claro, todo esse mercado de telecom. Então, a gente tem, para esses grandes clientes, a gente tem uma estratégia muito focada, direcionada, customizada, um time específico que busca esses contatos, né? Usa cases que a gente já construiu em outras empresas. Então, uma estratégia que eu diria muito segmentada. Né? E aí a gente atua de uma forma diferente para o mercado de empresas menores, né? De pequenas e médias empresas que também são muito importantes e que também se deslocam o tempo inteiro. E aí para essas empresas menores a gente tem o foco muito no digital, né? Numa presença digital relevante, né? Gerando conteúdos para que a gente possa estar na vitrine, para que essas empresas possam nos conhecer. Então eu diria que é uma estratégia híbrida, né, onde a gente customiza muito um processo comercial para grandes companhias e, ao mesmo tempo, a gente tem uma presença forte no digital para que a gente se faça conhecido para toda a massa de empresas que tem no país. Luciano Brandão, CEO da Vol, essa plataforma digital de viagens e mobilidade corporativa. Luciano, a projeção é de R$1 bilhão de faturamento em 2023, mas a gente sabe que uma empresa desse porte dá para crescer muito mais, só que crescer mais rapidamente precisa de mais dinheiro novo e mais rápido, não é? Dinheiro novo e mais rápido, ou vai para IPO na bolsa, lança ação na bolsa, ou faz private equity, ou entra investidor novo. Quais são as opções e qual a escolha, Luciano? Já dá para adiantar para a gente no Minas SA? Já, você colocou bem, não tem como, né? Assim, para a gente imprimir crescimento rápido, a gente precisa de fazer investimentos relevantes, né? Sim. Organicamente, o crescimento ele é mais lento, não tem como ser diferente. Então, assim, a gente esse ano já deve anunciar uma nova rodada de investimento, né? A nossa opção é o Venture Capital, né? O capital de risco, é um mercado que está muito aquecido, né? Então você vê, eu estava vendo um artigo esses dias, as startups brasileiras já captaram em 2021 muito mais do que foi captado em 2020. Então, de alguma forma, é a gente trazer
né, um bom plano de negócio, né, com uma boa taxa de crescimento e conseguir se financiar com capital de risco. Acho que é um pouco do que, né, as startups que mais têm crescido têm feito e é o caminho que a gente vai seguir também, seguramente. Mas esse capital de risco, qual é o volume que vocês esperam captar e com quem? Nessa próxima rodada, a ordem por volta de 10 milhões de dólares, né, o que a gente já está planejado, como eu te falei, para poder investir, para poder conquistar esse 1 bilhão de faturamento, então ele já está bem adiantado. Né? São fundos, né, de venture capital que a gente tem conversado, a gente já está bem avançado, né? E ainda não posso falar qual, até porque a gente está numa questão negocial ainda, mas não vai fugir, acho que são os principais fundos que estão no Brasil, né, que hoje têm apoiado as principais startups, então a gente vai estar entre esses mesmos aí que tem o porte para poder investir, né, o volume de recursos que a gente precisa para o nosso momento. Tá joia. Luciano Brandão, CEO da Avol, obrigada pela entrevista e quando tiver novos planos, você volta aqui na Minas S.A. para contar, viu? Até mesmo se quiser levar aí a Avol para outras praças, não é? Quem sabe para o exterior aí, para outros países, não é? Quem sabe tem esse plano, hein, Luciano? Com certeza, a gente sempre está pensando, se preparando, se estruturando, né? Acho que, como eu te falei, o primeiro passo nosso é liderar o mercado brasileiro, mas no nosso radar de médio e longo prazo, com toda certeza, a gente pensa globalmente. Tá joia, Luciano. Bom trabalho, muito trabalho pela frente, né? E boa sorte aí. Tchau. Muito obrigado, viu? Adorei o papo. Eu também. Tchau. Bom, a Coluna Minas S.A. vai ficando por aqui. Eu volto na próxima semana, sempre com um empresário, com uma empresa que está fazendo história no nosso estado, Minas Gerais, no nosso país, com novos negócios nessa nossa economia. Tchau, muito obrigada pela sua audiência.